reconhecer que é o seu Espírito que repousa sobre nós. Amados irmãos e irmãs no Senhor, para o dia especial de hoje, o culto com o irmão Frank, saudamos a todos vocês que vieram e também todos que estão conectados em todo o mundo, no precioso do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão e louvor seja ao Senhor por ainda podermos nos reunir em nome de Jesus, sem sermos perturbados. Nós viemos para vivenciar novamente o Senhor e aguardar a sua vinda em breve. Que o Senhor tenha misericórdia e nos leve a todos para junto de si em sua gloriosa segunda vinda. A mesa do Senhor ainda está ricamente servida. Não podemos agradecer suficientemente ao Senhor por hoje podermos mais uma vez ouvir uma pregação de boca chamada. Nesse domingo de Páscoa, gostaríamos de lembrar com grande gratidão no maior evento, a redenção, que foi realizada há 2000 anos no Gólgota, também por nós. Como introdução, gostaria de ler o capítulo inteiro de Isaías 53. Isaías 53, o capítulo inteiro. Quem creu a nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais evitado entre os homens, homem de dores, experimentado nas enfermidades, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida?
porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. De acordo com a sua promessa, Jesus venceu a morte, o inferno e a sepultura. Ele criou uma redenção singular, única e eterna, em espírito, alma e corpo. Ele também, por meio do Espírito, nos vivificou. Nós podemos ler isso em Romanos 8:11. Eu leio Romanos versículo 11, Romanos 8. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Até aqui essa santa e preciosa palavra. Que o Senhor nos conceda tudo esse poder de ressurreição vivificante pela graça. Nós queremos orar e nos levantamos para isso. Fiel Pai Celestial, de todo o coração te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Não queremos nos esquecer, nesse domingo de Páscoa, das coisas boas que tu fizestes em nós. Tu perdoaste todas as nossas ofensas e curaste todas as nossas enfermidades. Tu redimiste nossas vidas da destruição e nos curaste com graça e misericórdia. Graças seja a ti por tu teres vindo a esta terra para destruir as obras do diabo. Gratidão seja a ti por podermos ser pecadores agraciados, perdoados e por sermos tua propriedade desde a fundação do mundo. Deus Todo-Poderoso, também nossa ressurreição está próxima. Dá a todos nós esse poder vivificador de ressurreição. Ó Deus, nós nos alegramos e agradecemos a ti por tu teres providenciado para nós um corpo de ressurreição
e por podermos passar a eternidade contigo e uns com os outros. Senhor, abençoa-nos hoje de uma maneira especial. Abençoa especialmente o teu servo fiel e conceda a ele, na sua alta idade, uma medida dupla de força e graça. E abençoe seus lábios quando ele falar conosco em seguida. Que todos nós olhemos somente para ti, pois tu és o iniciador e o aperfeiçoador da nossa fé. Que hoje o teu Espírito Santo venha sobre todos nós. Esta é a oração de todos nós, no santo nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor, também eu vos saúdo de todo o coração a partir de Zurique, e nós também nos agradecemos por todos os desejos de bênçãos que foram enviados a Zurique e à congregação, e somos muito gratos por nossos irmãos, pelos irmãos servidores, o irmão Baumgartner, o irmão Scherer, o irmão Keller. Na palavra de introdução, nós já ouvimos a essência do que precisa ser contemplado hoje. Trata-se da consumada redenção na cruz do Gólgota. Trata-se do fato de que nosso Senhor e Salvador veio até nós, tornou-se ser humano e tomou toda a nossa culpa e pecado, tudo sobre si. E, como está escrito, o castigo por tudo o que nós fizemos foi colocado sobre ele, para que pudéssemos ter paz. E por suas feridas fomos curados. Isaías 53 é o capítulo mais precioso de toda a Bíblia. E nós agradecemos ao Senhor pelo fato de não apenas estar escrito, mas por ter se tornado uma realidade divina na cruz do Gólgota. Sim, irmãos e irmãs, só nos resta uma coisa a fazer: dar graças e aceitar com fé tudo o que nos foi dado: perdão, reconciliação, graça e salvação. Tudo o que nos foi dado em nosso Salvador. Aceitar pela fé para vivenciar que o Senhor, de fato, aquilo que Ele fez na cruz, Ele fez por nós, por você e por mim, que você estava lá, que eu estava lá, porque assim está escrito: Ele tomou sobre si a culpa e o pecado de todos nós, Mas agora vem o ponto que está bem no início de Isaías 53. Quem creu a nossa pregação? É disso que se trata. Não somente ler
não apenas pregar sobre isso, mas a grande pergunta: quem? Você, nós, em todos os povos e línguas, nós que cremos na mensagem divina antes do retorno de Jesus Cristo, nós já aceitamos de todo o coração? Cremos nós plenamente na pregação do que aconteceu no Gólgota? E aceitamos sua aplicação em nossa vida pela graça? Sim, nós somos gratos ao Senhor. Hoje, nós brevemente contemplaremos o caminho de nosso Salvador ao passar pelo Getsemane até o Gólgota. E ele clamou no Getsemane: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele foi tomando sobre si toda a vergonha, todo o desprezo, tudo. Quem quiser saber exatamente o que aconteceu com ele nesse caminho até a cruz, leia, por favor, nos 4 evangelhos, os últimos 3 capítulos. E então virão a nós lágrimas de gratidão pelo que nosso Senhor fez por nós, pela graça. Agora leremos mais algumas passagens bíblicas. Por favor, irmão Borg. Nós lemos de João 3, versículo 16. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nós podemos falar sobre amor, mas Deus demonstrou seu amor e provou, redimindo a criação perdida. E isso nos inclui também, pela graça, tirando-nos da queda no pecado e dando-nos de volta a filiação com Deus pela graça. Nós recebemos a adoção como filhos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Por favor, levem isso aos seus corações. Tanto Deus amou você e a mim e ao mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele que derramou seu sangue por nós. Irmãos e irmãs, primeiro, o sangue foi derramado no chão da terra, mas depois o Senhor entrou com o seu próprio sangue no santuário celestial para oferecer no lugar santo dos santos, na arca da aliança, o sangue para que falasse por nós. Oh, quão gratos podemos ser. Por favor, creiam que Deus nos amou tanto assim e nós nos agradecemos a Ele. A palavra lida também
é uma das mais importantes, de fato, uma das mais importantes passagens bíblicas que temos no Novo Testamento. Por favor. Nós lemos de 2 Coríntios 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, versículo 19. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas ofensas, e pondo em nós a palavra da reconciliação. Louvado e glorificado seja nosso Deus. Deus esteve em Cristo aqui na terra e realizou aqui a redenção. E nós podemos proclamar a reconciliação, a redenção. Nós fomos chamados para proclamar o pleno evangelho, a plena salvação, a plena redenção em espírito, alma e corpo. Sim, sejam dados graças ao Senhor. Ambas as passagens bíblicas pertencem a Isaías 53. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Por favor, nós lemos de 2 Coríntios 5, versículo 20. 2 Coríntios 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus nos rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém. Esse também é hoje o mandato divino na proclamação. Não apenas falar do fim dos tempos, da mensagem que Deus enviou, mas para colocar o núcleo da consumada redenção no ponto central. E por isso somos gratos por podermos levar a mensagem divina de forma equilibrada e incluir tudo o que pertence a ela na proclamação. O arrependimento, o perdão, a renovação, o novo nascimento, o preenchimento com o Espírito Santo, podemos incluir tudo na proclamação e podemos vivenciar tudo isso pela graça. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Por favor, nós lemos de Romanos 8, versículo 22. Romanos 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Sejam dadas graças ao Senhor. Toda a criação está esperando para ser renovada, para ser trazida de volta ao seu estado original, como foi antes da queda no pecado, onde o leão e o cordeiro podiam pastar juntos, onde não haverá mais nenhuma maldade na terra. E nós sabemos que isso está próximo. O fim dos tempos está muito próximo e toda a criação está esperando. E nós também
estamos esperando para sermos levados do passageiro para a imortalidade. Por favor, nós lemos de Romanos 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém. Quão maravilhosamente nos foi explicado o plano de salvação de Deus na palavra de Deus. Não apenas a criação, mas todos os crentes estão esperando para serem retirados desse corpo passageiro, perecível. E isso acontecerá no retorno de Jesus Cristo, com o qual podemos contar a qualquer momento. E uma vez que o Espírito de Cristo passou a residir em nós, o poder de Deus dará vida a nossos corpos mortais. Assim como nosso Salvador entrou em um corpo mortal, e esse corpo mortal assumiu a imortalidade, e nosso Senhor, Ele pôde dizer: eu estava morto, mas eis que vivo por toda a eternidade. Também nós recebemos a vida eterna e viveremos eternamente. Louvado seja o nosso Senhor pela consumada redenção. Por favor. Nós lemos de Filipenses 2, versículo 8. Filipenses 2, versículo 8. Ele se humilhou e se tornou obediente até a morte. Sim, até a morte na cruz. Assim aconteceu. Nosso Salvador foi obediente. E todos nós sabemos o que aconteceu com Adão. Adão não ouviu mais a voz de Deus, mas a voz de Eva. Mas Eva já havia dado ouvidos à voz do inimigo. Então veio a incredulidade, a desobediência e toda a queda no pecado. Nosso Salvador foi obediente até a morte na cruz. E sua obediência também veio sobre nós, sobre os redimidos, pois tudo o que estava no Redentor tem que estar e estará nos redimidos. Assim está escrito de nosso Senhor: eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O mesmo Espírito Santo que veio sobre Maria e concebeu e deu à luz ao Filho de Deus, é o mesmo Espírito Santo que vem sobre nós e cria a nova vida divina em nós. Nós somos simplesmente gratos, de coração gratos por isso. Por favor. Nós lemos de Efésios 1, versículo 7.
Efésios 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém. Não teremos uma vez, mas nele já temos agora o perdão, a reconciliação, a plena salvação. Irmãos e irmãs, permitam-me dizer isso já agora. A sua ressurreição é a garantia de nossa ressurreição. Nós fomos crucificados com Ele. Nós morremos com Ele. Nós fomos, pelo batismo, de acordo com Romanos 6, com Ele sepultados em sua morte, a fim de caminharmos com Ele em uma nova vida. Esses são fatos divinos que foram revelados em nossa vida. Louvado e glorificado. A ênfase nele temos, não é teremos, mas nele temos a redenção, o perdão. O sangue fluiu e tudo o que Deus tinha, isto Ele nos deu pela graça em Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Por favor, eu leio de Marcos 16, versículo 6. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Agora estamos na ressurreição de nosso amado Senhor e Salvador. Ele não está mais aqui. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Ele vive. Louvado seja o nosso Senhor. Como foi predito e também enfatizado por nosso Senhor no terceiro dia. E tudo aconteceu exatamente como as Escrituras haviam dito. Toda a palavra de Deus foi cumprida. Nas últimas 24 horas, em ligação com a crucificação, 24 profecias do Antigo Testamento se tornaram realidade, foram cumpridas. Tudo aconteceu exatamente como Deus predisse por meio dos profetas no completo Antigo Testamento. E nosso Senhor ressuscitou. Ele vive. Aleluia. Por favor. Nós lemos de Hebreus 10, versículo 12. Hebreus 10, versículo 12. Mas ele, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Louvor e gratidão. O sumo sacerdote tinha que entrar todos os anos de novo no lugar santo dos santos com o sangue de cordeiros. Mas nosso Redentor entrou de uma vez por todas com o seu precioso e santo sangue no Santo dos Santos, onde estão
a arca da aliança e o altar de incenso e obteve uma eterna redenção. Por favor, leve isso aos seus corações, irmãos e irmãs. Não deixem nenhuma dúvida surgir. Não deixem nenhuma incredulidade surgir. Mas creiam de uma vez por todas que nosso Senhor realmente entrou no santuário celestial e realizou uma eternamente válida redenção para você, para mim, eternamente válida. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Aceitem na fé. Amém. Por favor. Nós lemos de Hebreus 10, versículo 13. Doravante, ele espera até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Graças seja ao Senhor. Ele espera como vencedor do Gólgota até que os derrotados inimigos sejam colocados por escabelo de seus pés. E todos nós sabemos que estamos muito próximos, mas muito próximos mesmo, do retorno do Senhor. E todos nós sabemos, o Senhor completará sua obra de redenção com os seus, e todos os inimigos derrotados serão postos como escabelo de seus pés. E nós reinaremos com Cristo, nosso Senhor, Salvador e Rei. Graças seja ao Senhor. Temos ainda uma passagem bíblica. Nós lemos de Hebreus 10, versículo 14. Pois por meio de uma única oferta, ele levou os que se deixam santificar ao seu alvo eterno. Amém. Irmãos e irmãs, essa é uma passagem muito, muito séria da Bíblia. Primeiro, ouvimos que nosso Senhor realizou uma eternamente válida redenção. Mas agora, e eu peço ao irmão Borg que ele leia esse versículo mais uma vez, por favor. Nós lemos de Hebreus 10, versículo 14. Pois por meio de uma única oferta, ele levou os que se deixam santificar ao seu alvo eterno. Então, portanto, aqueles que se deixam santificar, ele os levou para sempre ao alvo. Sejam dadas graças ao Senhor. Nosso Redentor se entregou completamente e Ele quer que também nós nos entreguemos completamente a Ele e que sejamos encontrados nele, em Sua palavra, em Sua vontade, e sejamos santificados nele, pois a promessa é dada àqueles que se deixam santificar, somente eles alcançarão o alvo. Ninguém alcançará o alvo por conta própria, mas somente aqueles que realmente se deixam santificar na palavra da verdade. E quando nós somos santificados nela, ao recebermos as promessas da palavra em nós mesmos como substância divina e cremos de coração
e temos parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Somente assim podemos ser santificados na vontade de Deus e na palavra de Deus, de uma vez por todas, e seremos levados ao alvo. E eu creio nisto, porque está escrito, e a sua noiva se preparou. Eu creio que está escrito, o Senhor retornará, e aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão, e nós seremos transformados e levados juntos para a glória. O que parece impossível para nós, isso Deus tornou possível. E nós cremos nisso e nós vivenciaremos tudo isso pessoalmente. Por favor. Nós lemos de Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Louvor e gratidão sejam ao Senhor. Irmãos e irmãs, nós que reconhecemos o ministério do irmão Branham e podemos dizer pela fé, ele foi o profeta prometido que viria antes do grande e terrível dia do Senhor, para tornar o coração dos filhos de Deus a fé dos pais. Nós cremos de todo o coração, mas ele realmente enfatizou uma passagem bíblica com muita frequência, qual seja Apocalipse 10. E em Apocalipse 10 está a promessa de que quando o sétimo anjo tocar a trombeta, então o completo mistério de Deus chegará ao fim. E aqui nós lemos que o Senhor então estabelecerá o seu reinado. Então todos os inimigos serão postos por escabelo de seus pés. Irmãos e irmãs, assim como o irmão Branham, ele foi o último mensageiro da congregação e nos trouxe a última mensagem para colocar tudo no estado correto. E isto acontece diante de nossos olhos. Sejam dadas graças ao Senhor por isso. Isso acontece em todo o mundo, em todos os que pertencem à congregação noiva. Mas imaginem, em Apocalipse 10, é feita a promessa nos dias quando o sétimo anjo tocar a trombeta. 6 já haviam enviado seus julgamentos com trombetas por toda a terra. E agora chegamos a Apocalipse capítulo 11, onde está escrito que o templo está sendo medido sobre o ministério das duas testemunhas que serviram por 3 anos e meio e que selaram os 144.000 de todas as 12 tribos de Israel. E eu digo a vocês hoje, quando então as taças da ira tiverem sido derramadas e todos os juízos tiverem vindo sobre toda a terra e tiverem realizado o que ainda
deveria vir e ser após o arrebatamento, então a palavra se cumprirá, que nosso Senhor assumirá o seu reinado como rei, que ele, não mais Satanás, do qual nada mais pode ser visto ou ouvido, pois foi derrubado nos primeiros 1000 anos e a entrada foi fechada. Agora, Satanás não pode mais ser ouvido ou visto, mas nosso amado Senhor está, então, no reinado. Leia o versículo 17. Lemos de Apocalipse 11, versículo 17. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Aleluia! Todos nós sabemos que o nosso Senhor retornará como noivo para levar sua noiva para as bodas. Mas após os 7 anos, começa o reinado do rei, e agora podemos nos incluir. Senhor, nós te agradecemos, porque tu reinarás, porque o inimigo não reinará mais aqui e ali, mas nós te agradecemos. Irmãos e irmãs, vamos agradecer já hoje por isso ao Senhor, que Ele completará a sua obra com a sua redimida congregação, que o arrebatamento acontecerá, que tudo acontecerá como está escrito. E então, nós te agradecemos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, por finalmente tu teres assumido o teu reinado e nós podemos reinar contigo como reis e sacerdotes. Tudo virá, e eu estou dizendo a vocês, já está diante da porta. O cumprimento de todas essas coisas está tão próximo que podemos quase tocar, que podemos levantar a cabeça e agradecer ao Senhor já agora. Temos ainda uma passagem bíblica. Nós lemos a última passagem bíblica de 1 Pedro 4, versículo 7. 1 Pedro 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém. Irmãos e irmãs, naquela época, Pedro teve que escrever, inspirado pelo Espírito Santo. Para nós, que vivemos agora, ele teve que escrever: o fim de todas as coisas está próximo. Tornem-se sóbrios para a oração, de fato sóbrios, em todos os aspectos da vida. Ó, irmãos e irmãs, não nos resta nada além de agradecer ao Senhor. Não podemos entrar em detalhes sobre o que está acontecendo em nosso tempo, mas quando Pedro escreveu o fim de todas as coisas está próximo, então podemos realmente dizer está muito próximo, porque vemos as completas profecias bíblicas sendo cumpridas diante dos nossos olhos, seja com Israel, e vamos olhar para Moscou, vamos olhar para Kiev, vamos olhar para cá, vamos olhar para lá, para o mundo inteiro. E como está escrito, todas as nações
se voltarão contra Jerusalém. Isso nós já vimos no Conselho Mundial de Segurança. Todas as nações se voltaram contra Israel. E a Escritura se cumprirá para que tudo aconteça assim como está escrito. Irmãos e irmãs, de fato, está no meu coração dizer a todos os verdadeiros crentes, em todos os povos, línguas e nações. Nós estamos vivendo no fim do tempo da graça. E estes são os últimos momentos antes do retorno de Jesus Cristo. E fazemos a distinção entre o que deve acontecer antes do arrebatamento e o que acontecerá nos 7 anos seguintes, seja com Israel ou com o mundo inteiro. Mas agradecemos a Deus por sua santa e preciosa palavra. Aqui nós temos tudo descrito até o novo céu e a nova terra. E seja dada gratidão ao Senhor. No milênio, no reino milenar, tudo ainda estará na terra. Somente a maldição terá sido revogada, mas as pessoas continuarão vivas. Mas após os 1000 anos, então virão o novo céu e a nova terra. Graças seja ao nosso Deus pelo santo plano de redenção no qual nós fomos incluídos. Deus abençoe a todos vocês a partir de Zurique. Nós desejamos especialmente a todos os tradutores de todas as línguas a ajuda de Deus, a orientação do Espírito Santo para encontrar as palavras certas em cada idioma, para traduzir tudo corretamente. Deus, o Senhor, Ele finaliza sua obra. Nós vamos falar mais uma vez. O fim de todas as coisas está próximo. Fiquem sóbrios. Sejam sóbrios em sua vida pessoal, sóbrios no casamento, sóbrios na vida comunitária, na congregação, sóbrios em todos os aspectos normais, para que possamos levar uma vida que agrade a Deus. Que a graça de Deus esteja com todos que ouvem a mensagem divina. E tão certo como o Senhor desceu na nuvem sobrenatural e comissionou o irmão Branham a trazer a mensagem antes da segunda vinda de Cristo, que seria espalhada por todo o mundo. Assim aconteceu depois de sua partida. Ele trouxe a mensagem e ela foi carregada a todo o mundo. Também nós somos gratos pelas transmissões. Viagens missionárias pessoais não são mais necessárias, não são mais possíveis, mas por meio da transmissão nós alcançamos todas as pessoas em todos os idiomas, e assim que todos os que encontraram graça diante de Deus creiam em cada palavra de Deus, sejam santificados na palavra e sejam levados para sempre ao alvo. Por favor, leiam todas as passagens bíblicas novamente. Deus, o Senhor, vos abençoe. Sim, mais uma vez saudamos, a partir de Zurique, todos os irmãos e irmãs
em todos os povos, línguas e nações. E estamos convictos de que o Senhor concluirá sua obra em nosso tempo. Santificado seja o seu nome por toda a eternidade. Glória ao seu precioso sangue que fluiu por nós. Sim, nós damos graças a Deus pela aliança que Ele fez conosco, pelo sangue que Ele derramou por nós, por todas as promessas que Ele nos deu. Ele cumpre todas elas em nossa vida. Louvado e glorificado seja o seu santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Ó, venha comigo para o Gólgota e veja o que aconteceu lá na cruz por você. Lá, ele sofreu dores e orou por você, desprezado, zombado e ridicularizado pelos homens. O Senhor morreu por você. Ó, vem comigo para o Gólgota, pois o Salvador e Redentor do mundo está sangrando ali. E deste homem a quem você tanto